Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo a palestrante Adriana Voltulin, com o tema Reconciliação. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite a todos, que a paz de Jesus possa nos envolver e que nós possamos ter uma boa noite de estudo sobre o Evangelho de Jesus. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25, nos diz assim: reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Reconciliar. O que seria reconciliar? Né? Reconciliar é voltar à paz, voltar ao momento, a paz e o amor entre as partes. Por que será que Jesus queria dizer com isso, né? Com reconciliar? Primeiro porque na época que Jesus falou, né? Andou aqui por esse planeta e falava com os seus discípulos, ele queria que os homens voltassem a se respeitar, né? Que os homens parassem de brigar, que eles percebessem o quanto era inútil as discussões e as brigas que existiam entre os povos. Ele queria, na verdade, era falar sobre o amor, né? Que houvesse amor entre os homens aqui na Terra. Dentro da doutrina espírita, nós conhecemos, né, com os estudos, que a maioria das discussões, das mágoas, das brigas, elas ocorrem e quando elas não são resolvidas, elas vivem, perduram, andam com a criatura por milênios, por vidas e vidas. E isso pode nos trazer, nos traz grandes problemas de obsessões. Por quê? Porque as pessoas, os espíritos, eles continuam com essas mágoas, com esses rancores durante a passagem dele da Terra, enquanto ele é encarnado, e quando ele vira um espírito livre da carne, ele continua com esse sentimento de mágoa, de ódio, enfim, de rancor. E aí quer resolver a discussão, a pendenga e a briga de qualquer forma com aquele que o causou. Só que nós sabemos também, diante do ensino da doutrina, que através da reencarnação, quando essas brigas, essas discussões, esses sentimentos de mágoa, de ódio não são resolvidas ali, no momento que elas são feitas, nós sabemos que através da reencarnação nós conseguimos resgatar isso. E como isso acontece? Né? Através dos indivíduos reencarnam e normalmente eles voltam a conviver, provavelmente dentro do seu núcleo familiar. Ou seja, eles vão aprender a conviver junto para ver se resolvem, né, as questões que não foram resolvidas anteriormente. E Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que nos dá essa chance, né, de resolver esses sentimentos através do véu do esquecimento, ou seja, nós nem sabemos se fomos nós que causamos o problema ou se foi o outro que causou o problema. Nós não sabemos o que aconteceu, nós simplesmente vamos viver novamente para resolver. Olha que beleza, né? Que chance. Só que assim, né? A gente não pode ficar todas as nossas encarnações tentando resolver problemas. Somente tentando resgatar os ódios e as mágoas que vieram de outras vidas. Quanta energia desperdiçada, quanto tempo desperdiçado.
Talvez se a gente tivesse resolvido isso antes, como Jesus coloca, enquanto estamos a caminho, talvez isso não aconteceria. Nós poderíamos gastar a nossa energia com outros assuntos mais importantes, com outros sentimentos mais importantes, do que com raiva, do que com mágoa, do que com querer se vingar ou descontar em cima do outro aquilo que ele me fez. Sem falar que nós sempre achamos que foi o outro que provocou, né? A gente sempre se coloca no papel de vítima, falando assim, eu sou uma coitada, olha o que acontece comigo, o outro me provocou, o outro me colocou nessa situação, igual aquela raposinha, né, que tinha naquele desenho bem antigo, não assim revelando a nossa idade, mas ó vida, ó céus, ó azar, como eu sou infeliz. Só que se a gente sair desse papel de vítima, nós percebemos que nem sempre, ou a grande maioria das vezes, a questão não diz respeito ao outro, a questão diz respeito a nós. Por que eu me melindrei? Por que eu me atingi? Me deixei atingir por esse sentimento? Por que eu ainda tenho ódio no meu coração? Eu tenho a mágoa no meu coração. Será que quando a gente fala em reconciliação, nós não devemos também trabalhar a reconciliação com nós mesmos? E como que nós podemos fazer isso? Essa reconciliação com nós mesmos? Que tal a gente trabalhar com esses sentimentos que a gente esconde lá debaixo da gaveta, lá debaixo do tapete, lá no fundo do nosso coração e que a gente não quer saber dele? E que talvez toda essa energia do revide era muito melhor se a gente revertesse ela em tratar esses sentimentos. Esses sentimentos que ainda me provocam reações de raiva. Por que será que eu sou tão melindroso? Por que será que esse sentimento ainda grita tanto dentro de mim? Que tal a gente fazer essa análise? E se reconciliar com esse homem velho que ainda é tão cheio de melindres e de sentimentos ruins dentro de nós e trabalhar o homem novo, né? Se reconciliar com ele, que em algum momento foi importante para a nossa vida, porque afinal de contas é através dos erros que nós conseguimos evoluir e aprender, enfim, para não fazer mais. Mas é necessário que a gente se reconcilie com ele, para que ele nos provoque o sentimento da melhora, para que ele nos provoque o sentimento de querer cada vez mais andar pelo caminho do bem, para que a gente possa substituir esses sentimentos por amor, que é o que o Cristo veio trazer para a gente, o amor, né? Entrar no estado porque a gente não pode falar nem em perdoar nesse estágio que nós estamos aqui na Terra. Nem podemos falar nisso, em perdão, porque é muito difícil. Mas que tal nós falarmos no estado de perdão? Onde nós não vamos mais nos importar com as nossas ofensas, com as ofensas que os outros fazem conosco, porque não importa. Sabe por quê? Porque todos nós estamos a caminho da perfeição. Então, todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldades. Assim como aquele nosso irmão, que o que ele tinha para oferecer, talvez, foi aquelas palavras rudes que me ofendeu, eu também tenho, às vezes, alguma coisa que eu não consigo oferecer de maior. Então, que tal nós entrarmos nesse estado de perdão? Né? De não se importar mais com essa ofensa e tentar nos reconciliar com nós mesmos. Esse é o primeiro passo, para que a gente possa não nos ofender mais, para que a gente possa crescer e substituir esses sentimentos ruins por amor. Não é fácil. Nós não podemos exigir
que o outro esteja sempre dentro da nossa cartilha. Porque uma das coisas que nos leva a compreender, né, a reconciliação é saber que o outro também tem opinião. E ele tem vivências. E ele tem também uma estrada que ele percorreu. E que nem sempre é igual à nossa, né? Então, você saber partilhar, né? Você saber respeitar as diferenças faz parte do papel da reconciliação. Por quê? Porque ele não obrigatoriamente precisa estar junto, compartilhar com as minhas ideias, mas isso não faz dele uma pessoa ruim. Isso não vai fazer dele uma pessoa má. Ele só simplesmente não tem as mesmas ideias que eu. Então por que eu tenho que me ofender com o que ele fala, com o que ele faz? Né? Por quê? Porque aquela é a ideia dele. Se eu não sou daquele jeito, não tem problema nenhum. Eu não tenho que me ofender. Não é fácil a gente estar nesse processo. Ninguém aqui falou em facilidades. Aliás, quando nós viemos para esse planeta, a gente sabia que não ia ser fácil, né? Mas é necessário pensar. É necessário mudar. Nós precisamos mudar e trocar esses sentimentos que nos atingem pelo amor. Porque quando nós entramos nessa sintonia do amor, quando nós percebemos, né, que o amor ele pode mudar a nossa visão de algumas coisas, nós conseguimos ter uma clareza de que todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos e que todos nós estamos tentando estar, né, no caminho da perfeição. Uma perfeição relativa, porque nós não temos ainda a condição de chegar numa perfeição, nossa, seremos espíritos superiores agora? Não seremos. Mas estamos a caminho de. Então, quando nós substituímos esses sentimentos pelo amor, nós temos essa clareza e conseguimos enxergar o outro de uma melhor forma, né? Com um olhar amoroso, com um olhar onde a gente coloca em prática, né? O amor cobre a multidão de pecados. Entender por que o outro fez aquela ofensa ou tentou nos ofender nos traz uma tranquilidade de saber que talvez aquilo era o que ele podia oferecer naquele momento. E nos poupa energia para coisas mais importantes, né? Que é o nosso crescimento espiritual. E não ficar pensando o que eu posso fazer para o outro ou o que eu posso revidar com o outro. Vamos nos reconciliar. Afinal, somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos do mesmo Pai. Temos todos dentro de nós a luz divina. Deixe que essa luz brilhe para que não haja... Quando nós pensamos assim, né? Quando nós falamos, talvez... nesse momento que estamos falando sobre reconciliação, se talvez nós tivéssemos essa visão mais clara, né, mais iluminada, mais amorosa do que o outro nos representa, talvez nós nem precisáramos falar mais de reconciliação, né? E é isso que Jesus quis colocar ali para os discípulos naquela situação. Reconcilia-te com o teu inimigo. Para que você precisa ficar discutindo coisas que não têm fundamento? Existem coisas tão mais importantes. Fique com a melhor parte. É esse o apelo que Jesus coloca para a gente. Fique com a melhor parte. Qual é a melhor parte? É o amor. É o amor que você pode fazer pelo outro. É o amor que você pode fazer com aquele que ainda não tem condição de entender. Quanto nós ganhamos com isso? O quanto a nosso planejamento reencarnatório, o nosso progresso espiritual ganha com isso. Perceba que até nisso, essa pessoa ou essa situação que nos fez repensar esses sentimentos que temos dentro de nós, nos ajudou. Olha como nós temos que ser gratos por essa situação.
Porque quando nós percebemos que ele está nos magoando e que nós ainda temos esse sentimento de melindre e conseguimos, né, claramente, trabalhar esse sentimento, ele foi uma bênção, né? Porque através do seu pensamento eu consegui me mudar, eu consegui me melhorar. Até temos situações onde muitas vezes nós nos revoltamos com o universo, nós nos revoltamos com Deus. Reconcilia-te, faça o seu melhor, continue a sua caminhada, gaste a sua energia com a melhor parte. Não cultive sentimentos que não te levem a isso. Jesus queria a todo momento que nós tivéssemos muito mais condições para construir pontes, para destruir barreiras, do que para construir muros. E, infelizmente, ainda hoje, a construção dos muros são muito maiores. Que nós possamos sempre ser aquele que deu o primeiro passo rumo à conciliação. Que ao invés, como diz no Evangelho, né, os escândalos, eles existirão. Sempre existirão. Mas ai daqueles que o provocam. Ai daqueles que o provocam. Que nós não sejamos aqueles que provocam. Que nós sejamos sempre aquele que estamos do lado da paz e do bem. Para que a gente possa continuar a nossa caminhada da melhor forma. Que a gente possa se reconciliar com o universo. Que a gente possa se reconciliar com o Criador. E, acima de tudo, que a gente possa se reconciliar com nós mesmos, que a gente possa se perdoar, né? Ontem, infelizmente, eu não tinha condição de apresentar isso, eu não tinha condição de fazer esse movimento, mas hoje eu já tenho. Diríamos assim, que depois de 5 minutos de evangelho, né, a gente já tem essa condição de fazer esse papel, de dar o primeiro passo rumo à conciliação. Se cada um fizer a sua parte, nós podemos com certeza falar, né, que seremos herdeiros desse planeta de regeneração, porque é isso que esse planeta precisa. Ele vai precisar de pessoas que dê o primeiro passo rumo à reconciliação, que dê o primeiro passo rumo ao amor universal, ao amor de Jesus. É isso que nós precisamos cada vez mais. E que a gente, como esse caminho não vai ser fácil e que pode ser que a gente ainda caia, né? Porque a modificação não acontece do dia para a noite, que a gente possa sempre parar para pensar quando esse sentimento ruim veio à tona da mágoa, a gente parar para pensar, será que vale a pena eu me desgastar para isso? Será que vale a pena eu ficar me preocupando em carregar uma mágoa durante toda uma vida, durante outras vidas, e ficar empatando tanto o meu progresso espiritual, quanto do meu irmão, né, do meu irmão em Cristo, aquele meu companheiro que caminha junto comigo? Será que vale a pena a gente levar esse sentimento por tanto tempo, carregando uma pedra que só me faz deixar meu coração cada vez mais duro e obscuro? Que a gente possa refletir nisso, né? E perceber que não importa, na verdade, quem vai dar o primeiro passo. O que importa é a paz e o amor sempre. Isso importa. E que a gente sempre possa estar deste lado, da paz e do amor. E para finalizar, eu queria contar uma pequena história, que não é tão pequena, mas uma história para vocês.
é uma história que se chama A Ponte. Era uma história de dois irmãos que eram muito amigos desde a infância. Eles eram vizinhos, tinham suas fazendas muito próximas. Um dia, por causa de uma discussão, a amizade entre esses dois irmãos acabou. Esta foi a primeira briga entre eles em 50 anos de convivência. Até então, eles sempre trabalharam juntos nas plantações e cuidando das fazendas, e sempre ajudavam um ao outro em momentos difíceis. A briga começou por causa de um mal-entendido e que pode acontecer de vez em quando com todo mundo. Mas a discussão foi crescendo, até se tornar uma forte briga repleta de palavras de fúria e de raiva, seguidas de semanas de silêncio e afastamento. Um dia, um dos irmãos estava em casa quando alguém bateu na porta. Ao abri-la, depara-se com um senhor de idade, uma idade um pouco avançada, de barba branca, segurando uma caixa de ferramenta. Sou carpinteiro, meu senhor, e meu trabalho pode ser útil, disse ele. O senhor precisa de algum reparo na sua casa e na sua fazenda? E aí o irmão disse, sim, eu preciso. Eu tenho um trabalho para o senhor aqui na minha fazenda. Do outro lado do riacho tem uma fazenda que pertence ao meu irmão mais novo. Até então, toda a área entre as nossas casas era muito verde, mas ele mudou o curso do riacho para criar um tipo de fronteira entre nós. Tenho certeza que ele fez isso porque tem raiva de mim, mas eu vou dar uma resposta a ele, disse o irmão mais velho. Está vendo aquelas árvores ali perto do celeiro? Eu quero que o senhor faça uma cerca de 3 metros de altura com elas, pois eu nunca mais quero vê-lo para o resto da minha vida. O carpinteiro ouviu a história, na sua sabedoria da idade, e pensou em silêncio por alguns minutos. E disse, entendi, senhor, eu vou fazer o trabalho. O fazendeiro, então, ajudou o carpinteiro a carregar as ferramentas e a madeira. E depois disso, partiu para a cidade para resolver alguns assuntos rotineiros. Ao voltar no fim da tarde, viu que o carpinteiro tinha terminado o serviço. Porém, ao se aproximar do riacho, ele ficou furioso. Seus olhos pareciam soltar faíscas de tanta raiva, e ele mal conseguia pronunciar uma palavra. No lugar onde deveria estar a cerca, agora vira uma ponte diferente, muito peculiar e especial. Parecia uma verdadeira obra de arte, com um belo corrimão delicadamente esculpido pelo carpinteiro. Nesse mesmo momento, o irmão mais novo apareceu, e ele correu cruzando a ponte, abraçou o irmão mais velho e disse, você é muito especial, meu irmão. Construir essa ponte depois de tudo que eu te fiz e disse a você? Ao ver os irmãos se abraçando, o carpinteiro silenciosamente recolheu suas ferramentas, colocou-as de volta na caixa e começou a caminhar. Um dos irmãos foi atrás dele e disse, por favor, fique aqui por mais alguns dias. Precisamos consertar mais algumas coisas aqui. Então o carpinteiro disse, eu gostaria muito de ficar, meus senhores, mas tenho mais pontes para construir e outros concertos para fazer em outros lugares. Então, meus amigos, que nós possamos construir mais pontes, construir muito menos barreiras, muito menos muros e construir pontes para ligarmos uns aos outros. Que Jesus nos abençoe nessa caminhada.